Boa noite. Amém. Graças a Deus por mais um dia na igreja. Deus é muito bom. Vou antes cantar uma musiquinha aqui para ajudar depois na mensagem. É o número 160 do cantor cristão. Sua fé, Jesus contemplará. Toca mais um pouquinho para eu relembrar. Agora eu lembrei. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça crendo que obter a resposta sem na fé enfraquecer. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus tem prometido a quem não duvida dar-lhe tudo quanto a ele suplicar. Ele o prometeu e não irá negar. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus já grandes maravilhas operou por alguém que firme nele confiou e que da promessa em nada duvidou. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Sim, creiamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Amém. Obrigado, Mike. Amém, irmãos. Hoje, o tema que eu escolhi para a mensagem era viver pela fé, né? E, bom, quando eu lembro que quando começou, né, a quarentena, estava no mês 3, né? Depois a primeira mensagem que eu preguei aqui foi no mês 5, depois a segunda no mês 7, e agora estamos no mês 9, né? 3, 5, 7 e 9. Sabe o que significa? Nada. Mas eu só ganhei um tempinho, né? Você não quer um tempinho a mais? Mas 6 meses já de quarentena, né? E Deus tem nos abençoado, tem nos suprido, tem nos mantido. Graças a Deus. Deus, Ele cumpre as suas promessas, né? E hoje seria interessante, eu vou passar pelas outras mensagens, porque essa é a terceira mensagem e era uma trilogia, mas eu não falei para ninguém, né? Então, hoje é a terceira parte daquela mensagem.
Se eu falasse antes, né, é como o pessoal, né, começa a fazer um monte de filme, depois falando, já tinha pensado que era uma trilogia desde o primeiro. Todas essas conversas aí, né? Mas eu pensei na segunda mensagem, pensei na primeira. Aí na terceira eu falei, dá para fazer um link nas 3 mensagens. E aí, a primeira mensagem, eu falei sobre embaixadores de Cristo, que é uma função que Deus nos deu, né? A função de ser embaixador. Depois, na segunda mensagem, eu falei sobre o ID. Vocês lembram? O serviço que Deus nos deu. Então, tem a nossa função, o serviço que Deus nos deu, então, embaixadores, e o ID. E hoje, nós vamos falar sobre a terceira mensagem, porque você pode pensar, sabemos o que somos, sabemos o que temos que fazer, mas o que faltou? Faltou o como, né? Como que eu vou fazer, então? Eu sei o que eu sou, eu sei o que eu tenho que fazer, mas como eu posso fazer? E para fazer isso é através da fé. Então, por isso que é a terceira mensagem, que é vivermos pela fé. É através da fé que a gente vai conseguir fazer, cumprir a nossa função de embaixador e obedecer o ID que o Senhor nos deu, né? Então, eu gosto sempre de pegar uma definição no dicionário primeiro, sobre o que é a palavra, e sempre é uma definição bem mais fraca do que depois a gente vai encontrar na Bíblia, né? Mas o dicionário ele faz um geral, né? Então, se você pegar fé no dicionário, vai estar escrito convicção intensa e persistente em algo abstrato que para a pessoa que acredita se torna verdade, crença, maneira através da qual são organizadas as crenças religiosas, religião e tudo mais. Então, é isso que o dicionário diz que é a fé, né? Mas a gente sabe que não é somente isso, né? Todo mundo no planeta tem fé. Vocês sabiam disso, que todo mundo tem fé? Todo mundo. Não é só cristão que tem fé. Não é só religioso que tem fé. Todo mundo tem fé. E a fé que todo mundo tem, a primeira fé, essa fé que todos nascemos com ela, é chamada de fé natural, né? Então, todo mundo tem uma fé natural. A pessoa, essa fé, ela é inata ao homem, né? Ela já nasce com ele. O homem nasce sempre acreditando em alguma coisa. Então, o homem sempre acredita em alguma coisa. Inclusive, até o ateu, né? Ele acredita que Deus não existe. Então, ele também tem a fé dele, que ele acredita que Deus não existe. Então, todo mundo tem uma fé natural. E essa fé natural, ela é uma fé fraca. E a característica maior dela é que é a fé de quem não é salvo. Quem não é salvo tem geralmente essa fé natural. Faz uma fezinha na loteria, acreditando que vai ganhar. Ela acredita que vai receber o salário no final do mês. Acredita que as coisas vão acontecer, mas não está nada embasado, em nada. Simplesmente acredita. Se você perguntar no porquê ele acredita nisso, ele não vai conseguir te explicar o porquê, mas é uma fé natural dele. E depois tem a outra fé, que é a fé sobrenatural. E essa é a fé que nasce em nós logo após que a gente é salvo, né? Depois que a gente tem aquela fé salvadora, né? A fé que nós colocamos em Jesus Cristo, para que Ele possa ser nosso Salvador. Essa fé, ela nasce em nós. E essa fé, o Espírito Santo começa a habitar em nós e a guiar os nossos passos. Está além do entendimento da razão humana. Essa fé sobrenatural, o homem que não é salvo, ele não entende, ele não sabe por que a gente acredita em Cristo, ele não sabe por que nós estamos fazendo algumas coisas em nossas vidas, mas é uma fé sobrenatural, é o Espírito Santo guiando nossos passos. E através dessa fé, nós, embaixadores, conseguiremos cumprir o ID, cumprir o nosso, vamos dizer, trabalho. Cada um de nós tem o ID que Deus tem para nós, né? Então, cada um de nós vai conseguir cumprir esse ID através da nossa fé. Vamos abrir na Bíblia, em Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Acredito que muitos já conhecem esse versículo de cor. É um versículo muito bonito. Abacuque 2,4, ele fala assim, ó, a parte B, né? Mas o justo, pela sua fé, viverá. Aqui está no Velho Testamento, então, a palavra usada para fé aqui, ela vem olhando no léxico, né? Que eu aprendi com o pastor Tinha a fazer isso. Olhando lá no léxico de Strong, o termo H530, no hebraico, está a palavra emuná, que é essa fé. E significa firmeza, fidelidade, né? Então, o justo viverá por essa fé, por firmeza e fidelidade. E também dá a ideia de estabilidade também. Então, ele vai estar firme, vai estar fiel.
Depois, nós vamos para o Novo Testamento, que aí vai dar uma ênfase um pouco melhor até. Em Romanos 1,17, vocês podem abrir Romanos 1,17, aí a gente vai ler assim, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então aqui, já não é mais aquela palavra emuná, porque aqui nós estamos no Novo Testamento, então aqui vem do grego. O termo seria o G4102, no léxico, e a palavra é pistis, no grego, pistis. E o significado dela é um pouco mais profundo até do que dá o significado de emuná, que fala convicção da verdade de algo, fé. No Novo Testamento, de uma convicção ou crença que diz respeito ao relacionamento do homem com Deus e com as coisas divinas, geralmente com a ideia inclusa de confiança e fervor santo, nascido da fé e unido com ela. Aí depois também tem uma segunda definição que é parecida com aquela do hebraico, que é fidelidade e lealdade. Então a gente vê que viver pela fé é você acreditar nesse Deus, é você crer que Deus é fiel, que Deus é leal, que Ele vai guiar os seus caminhos. Ele vive por essa fé, ele crê nisso. Depois a gente tem também em Gálatas 3,11, que fala assim, e é evidente que pela fé ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Mais uma vez, agora em Gálatas, o justo viverá pela fé. E depois, tem mais uma quarta vez que aparece novamente essa frase, o justo viverá pela fé. E está em Hebreus, vamos abrir em Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Hebreus 10, 38, fala assim, mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, mais uma vez, você vê 4 vezes, já vimos agora aqui, rapidinho na Bíblia, né? Mais uma vez, Deus nos convida a viver pela fé. Deus nos convida a isso, porque é a melhor forma que nós, como salvos, como cristãos, podemos viver. Porque se a gente não vive pela fé, a gente vive pela confiança em alguma outra coisa. Como a gente viu, o homem tem essa fé natural. Ele tem que acreditar em alguma coisa. Então, se ele não acredita em Deus, ele está acreditando em alguma outra coisa. Ele acredita que os problemas dele, as dúvidas, ou tudo que ele tem para resolver, vai ser resolvido de alguma outra forma. E que não é através de Deus. Deus nos convida a viver pela fé nele. Nós conseguiremos ser embaixadores de Cristo, cumprir o ID, apenas pela fé. Deus nos promete que conseguiremos cumprir nosso propósito. O ID que Deus tem para nós. Deus promete que a gente vai conseguir cumprir esse propósito. Nesse ponto, você pode estar pensando agora, né? Será mesmo que só pela fé eu conseguirei cumprir o ID que o Senhor tem para mim? Cada um de nós, né? Deus chamou para um trabalho, para uma missão. Todos nós temos isso. Cada um de nós Deus chamou para alguma coisa. Mas será que só pela fé a gente vai conseguir cumprir essa missão que Deus tem para nós? Então, se segura um pouco na cadeira. Eu até escrevi isso aqui, se segura na cadeira, para poder ficar, eu saber exatamente o que eu tenho que falar aqui. Porque agora vem um dos capítulos mais assombrosos e espantosos da Bíblia. Toda vez que leio, eu fico muito feliz nesse capítulo aqui, porque ele é muito lindo. Chega a ser até apoteótico. E é onde? Só você virar a página aí, Hebreus 11. Isso é sensacional, esse capítulo. Aí ele já começa dando aqui a definição certa do que é fé. Não a definição do dicionário, que é bem abstrata, né? Até tem a palavra abstrata lá. Mas aqui é a definição certa do que é fé para Deus. Aí já em Hebreus 11, 1, fala assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Fé é confiança, é acreditar no que foi dito por Deus, mesmo que não consiga enxergar com os olhos humanos. Mesmo que você não consiga enxergar, você tem que acreditar no que Deus disse. Isso é fé. É a gente acreditar naquilo. Está escrito.
Deus nos disse isso. Pô, mas eu não estou vendo, mas está escrito. Você não vai ver com seus olhos humanos mesmo. Tem tantas coisas que a gente não consegue ver, você sabia? Por exemplo, se você pega um aparelho de infravermelho, você enxerga coisas que o seu olho não vê. Ultravioleta, o seu olho também não consegue ver, mas existe. Tem muitas coisas, o oxigênio você não consegue ver, mas ele existe. Tem um monte de coisa que a gente não consegue ver. Então, por que você não vai acreditar no que Deus disse? Só porque você não consegue ver, né, com seus olhos humanos. Na sequência, o autor de Hebreus, possivelmente Paulo, né, eu acredito que seja Paulo, irá nos narrar várias pessoas que obedeceram o ID que o Senhor tinha para elas, através apenas de uma coisa. Sabe o que eles tinham? Fé. Só isso. Depois, Hebreus 11, 2 e 3 fala assim, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé, já começa gigante aqui, Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Aí você para e pensa, aquilo que se vê, né, o que eu estou vendo, não foi feito daquilo que é aparente. Tem uma coisa, primeira coisa que eu vou dizer, que até o pastor Larry que fala isso daqui, eu acho bem legal. Se pela fé você não consegue passar de Gênesis 1:1, você não deve continuar lendo a Bíblia, você pode abandonar. Porque se você não consegue acreditar em Gênesis 1:1, que no princípio Deus criou os céus e a terra, você não vai conseguir acreditar em mais nada que diz na Bíblia. Você vai achar que, isso aqui não existe, nada disso existe. Porque se você não consegue acreditar que Deus conseguiu criar os céus e a terra, através do nada, você não vai conseguir acreditar depois que Jesus nasceu de uma virgem, que Jesus ressuscitou, que Jesus morreu pelos seus pecados. Você não vai acreditar em nada disso. Você tem que primeiro passar por Gênesis 1:1. Senão você nunca vai chegar em João 3,16. Vai ser impossível. Então aqui, nesse versículo já vemos que o mundo, como diz, né, na escola, né, não foi feito de uma transformação da matéria, do Big Bang. Não foi uma matéria que explodiu e se transformou em outras coisas, mas que Deus fez através do nada. Não existe ninguém, nada, nenhuma pessoa consegue criar alguma coisa do nada. Sempre através de uma transformação de uma outra coisa, você cria uma coisa. Mas aqui a gente já vê logo nesse segundo versículo de Hebreus, que foi através do nada, que a palavra de Deus foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, não foi feito do que você pode ver. Deus criou do nada as coisas, porque Ele é Deus, porque Ele é poderoso. Então, um Deus que criou um universo, Ele não pode ajudar cada um de nós no nosso serviço que nós temos para o Senhor, no nosso ID. O Deus que criou o universo. É tão distoante, né, que Deus criar o universo, e às vezes a gente fica preocupado se Deus vai cumprir aquilo que Ele tem para nós, vai cumprir as promessas em nossas vidas. É tão distoante. Deus criou o universo, Ele pode fazer o que Ele quiser. Então, não teria por que a gente ter medo disso. Não tem por que a gente ter medo de um vírus, de nada dessas coisas que às vezes a gente pode ter medo. Novamente, não estou falando que não existe vírus, todo aquele disclaimer que tem que fazer por estarmos numa live, mas o que eu quero dizer é que Deus, Ele é poderoso. Ele pode fazer qualquer coisa. Se Deus quisesse amanhã acabar com toda essa pandemia, Ele acabaria. E por que Deus não fez isso? Não sei, mas Deus sabe. Mas eu não sei. Mas Deus pode fazer o que Ele quiser. Aqui depois, versículo 4 a 6, Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Aqui a gente vê que Abel, todo mundo aqui conhece a história, né, de Caim e Abel. Caim ofereceu o que ele achava ser a melhor oferta que ele poderia dar a Deus, mas que não tinha nada a ver com o que Deus pediu de oferta, né? Já Abel deu a oferta que realmente Deus queria. Inclusive, aquela oferta de Abel tinha sangue, que estava relacionando com algo bem mais lá para frente, né? Já de Caim, não tinha sentido algum aquela oferta. Deus recusou a de Caim, aceitou a de Abel, e a gente conhece depois da história o que aconteceu, né? Mas aqui já vem falando que pela fé Abel fez isso. Abel creu no que Deus falou, e ele ofereceu o sacrifício correto a Deus. Depois, pela fé, Enoque foi transladado. Você vê o que seria ser transladado, né? Você imagina você ir para o céu sem ter morrido.
Você ser levado com Deus sem ter morrido. É algo que a gente não consegue saber o que é isso hoje em dia. Nenhum de nós passa por isso. Mas aconteceu. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Enoque também teve fé, e por isso Deus fez o que fez com ele. Aí vem esse versículo precioso, 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que crê se aproxima de Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, no verso 6, o que Deus nos mostra? Que para se aproximar de Deus, não tem como sem fé. Não tem como nos aproximarmos de Deus sem fé. E por quê? Porque você precisa ter fé para acreditar em Deus, né? Se você não tem fé para acreditar que Deus existe, como você vai se aproximar de alguém que você não acredita que exista? Então, você vê que não faz sentido. Você tem que ter fé para poder se aproximar de Deus. E após isso, aqui fala, aquele que se aproxima de Deus, crê que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Você vê, arrisquei falar de novo a palavra aqui, baralhei toda aqui, palavrinha difícil. Mas Deus quer nos Deus quer nos abençoar. uma tradução aqui, pouco, não é exatamente a mesma coisa, né? Mas Deus quer nos abençoar, Ele quer nos ajudar, Ele quer nos auxiliar no nosso ID, no nosso trabalho, naquele que Deus tem para nós. Depois eu não vou continuar lendo aqui Hebreus 11, vou ler só mais para o fim, mas o que nós vamos ver aqui, eu convido todo mundo que estiver ouvindo, tanto aqui como na live, né, a depois com calma ler o capítulo Hebreus 11, é sensacional. E se puder depois também emendar já no 12 e 13, muitos socos no estômago, é sensacional. Vale muito a pena ler Hebreus. Então, depois ele continua, nos versículos seguintes, a gente vai ouvir Deus, o autor aqui de Hebreus, né, falando sobre Noé, como que Noé teve fé e construiu a arca. Vamos ouvir falar de Abraão, de Sara, de Isaac, de Jacó, de José, de Moisés, de Josué, Raabe. Olha quantos homens de Deus fizeram o que Deus tinha para eles através da fé. Sansão, Gideão, Daniel, os amigos de Daniel e etc. Nós vemos muitos homens de Deus aqui, descritos nesse capítulo de Hebreus, que é um capítulo muito bonito. São os verdadeiros heróis, né? Às vezes a gente pensa, hoje em dia é muito comum, né? Falar muito de super-herói, né? Marvel, DC, Homem-Aranha, Super-Homem, Batman, isso daí tudo é lixo, gente. Isso aí não chega nem perto desses heróis aqui. Isso aí é lixeira. Cara, primeiro que tem sacrifício nenhum, ele já tem um baita de um superpoder. Não são homens normais, né? Que tiveram fé, né? Para conseguir prosseguir. São pessoas que têm um poder, sabe-se lá, dado por quem, da onde, e aí eles fazem aquele monte de bobeirinha lá. É ridículo. É muito ridículo. Isso aqui é herói de verdade, gente. Esses aí, nem se compara. Mas aqui, continuando, Hebreus 11, 33. Vou lá para o versículo 33. Aí você vê, essa parte aqui começa a ficar um pouco pesada de ler, às vezes o olho dá uma lacrimejada, mas a gente continua aí. Os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, aqui estou falando de Daniel, apagaram a força do fogo, muito provavelmente falando aqui dos amigos de Daniel, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Você vê que interessante, ó. Não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Eles aceitaram ser torturados pela fé, né, por Deus. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, que está falando aqui de Isaías, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pelos de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Aí aqui,
Deus fala, né? Dos quais o mundo não era digno. E não era mesmo. Esse mundo não era digno dessas pessoas. Errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Aqui está falando desses heróis, todos eles eram do Velho Testamento, né? Antes de Jesus ter vindo. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Aí depois, a gente vira a página mais uma vez. O livro de Hebreus é forte, gente. É sensacional. Eu estou falando, vale a pena vocês lerem em casa, é muito bom. Lê com calma, é sensacional. Aí começa aí, Hebreus 12, versículo 1. Aí já começa, ó. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Ele apresentou tantas testemunhas de homens que venceram pela fé, né? Que cumpriram a sua carreira pela fé. Então ele está falando, nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Deixemos todo o embaraço. Aqui já é o recado para nós. Ó. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, o nosso ID, né? Nossa carreira. O ID, ele fala sobre irmos no mundo, para o mundo pregar o Evangelho, né? Mas o que eu quero dizer é a nossa carreira aqui. Cada um de nós, Deus propôs uma carreira. Obviamente que envolve pregar o Evangelho. Não sabemos para a quantidade de pessoas, né? Deus dá a oportunidade para cada um, de acordo com o que cada um está passando, o local onde cada um está. Mas cada um de nós tem uma carreira. E aqui fala, ó, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para quem? Olhando para Jesus. Autor e consumador da fé. Ó. Tudo aquilo que ele estava falando sobre fé, ó. Olha quem é o autor e consumador. O qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, aqui a gente vê, é uma forma, é um incentivo para que a gente consiga, para que a gente continue prosseguindo a nossa carreira. Às vezes desanima, às vezes a gente pode passar por coisas que nos deixam triste, que pode nos abalar, às vezes fisicamente, às vezes emocionalmente, espiritualmente, mas a gente tem que prosseguir a nossa carreira. A gente tem que olhar para quem? Olhar para Cristo. Não olhar para o que está passando, não olhar para a situação. Às vezes, se alguém possa ter feito mal para nós, não olhar para essa pessoa. Se uma situação foi ruim, não olhar para a situação, olhar para Cristo. Seguir olhando para Cristo. E Ele vai estar nos guiando pela mão, para a nossa carreira. Ele vai nos guiar a carreira inteira. A gente tem isso nas nossas mãos aqui. Ó. Cada um de nós tem essa chance de prosseguir toda a nossa carreira com Cristo ao lado. Vamos cumprir nossa carreira, nosso ID, olhando para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Para finalizar aqui uma frase, que é do Spurgeon, ele tinha bastante boas frases. Essa aqui fala assim, ó, nenhuma flor veste... É uma pena que ele era calvinista, né? Mas mais ou menos, um calvinista mais ou menos, né? Ele era calvinista, mas pregava o evangelho de uma forma que não parecia ser um calvinista, mas dizem que ele era calvinista. Mas aqui a frase dele diz o seguinte, ó, nenhuma flor veste tão adoravelmente um azul como aquelas que crescem ao pé das montanhas geladas. Nenhuma estrela cintila tão brilhantemente quanto aquelas que reluzem no céu polar. Não há água tão saborosa e doce como a que salta no meio da areia do deserto. Nenhuma fé é tão preciosa como a que vive e triunfa na adversidade. Amém, irmãos. Muito obrigado.